Boas pessoal, tudo bem convosco? Hoje a aventura é diferente, hoje não vou para um jogo, nem vou preparar as coisas para um jogo. Vou só tentar ali ver o que é que dá para fazer na minha M4, perceber qual é que é o problema. Se vocês viram alguns dos meus vídeos sabem que eu gosto de mexer nas réplicas, mas na minha PTW só há uma pessoa que mexe nela e é o Pokémon. Vamos lá ver ali a combate virtual se ele me consegue tratar dela. Aqui a porta do combate virtual. Perceber na loja que o problema da minha réplica está no core do motor, ou seja, esta peça aqui é onde está o problema. Agora vocês podem perguntar o que é um core. Ora, aqui temos um core de motor de PTW, é um core de um motor 490 da Sistema, e aqui temos um core de um motor da Classic Army. Como podem ver, apesar deste ser um motor longo e este ser um motor de Sistema, são ambos motores que vieram do mesmo M4, mas devido às diferenças do sistema são cores bastante diferentes. O problema neste core está pura e simplesmente aqui no comutador. Era suposto estar direito como este, mas como podem ver já está bastante côncavo e tem ali uma falha que provoca que a réplica deixe de disparar. A solução agora vai ser passar outra vez pela combate virtual e ir buscar um core da MEG para montar no motor. Para o segundo dia, está aqui M4, como podem ver, ali a máquina está. Temos aqui a porta de combate virtual. A M4 já está montada e já está a trabalhar, graças ao Pokémon e ao Mario, que tiveram a trabalhar nela e meteram-na a trabalhar com uma performance espetacular. Como podem ver, ela antes estava a trabalhar assim. Vamos ver agora como é que ela está. Se não notaram no vídeo, posso-vos dizer que ela está muito mais rápida, está com uma resposta de gatilho muito mais imediata, e a performance que vocês não conseguem ver bem no vídeo, mas que eu vos posso dizer é que o tiro está muito mais consistente e tem bastante mais alcance. Ora, como é que isto foi possível? Bem, o Mario e o Pokémon tiveram de roda da réplica, para além de lhe montarem o core, tiveram-lhe a fazer uma revisão à gearbox e tiveram-lhe a fazer uma revisão ao cilindro. O cilindro foi ajudar bastante na consistência e a gearbox foi precisa porque estava a fazer algum barulho, que era devido ao facto do shim da gearbox já está gasto. Porque é que já estava gasto? Bem, porque a réplica já tem 3 anos de uso intensivo e as peças não duram para sempre. Quero também agradecer ao Sneakiest que me deu um set de escovas, porque quando uma pessoa monta um core novo convém montar umas escovas novas, por razão de ser material novo e as escovas serem uma peça de desgaste e terem que ter um desgaste muito equivalente uma à outra. Porque é que esta réplica deu estes problemas quando o motor já tinha sido rebobinado? Bem, por uma razão bastante simples. Para quem não sabe, eu faço parte da EAS, Engineered Airsoft Solutions, e aquilo que nós estávamos a fazer eram eletrónicos para PTWs. Além dos eletrónicos para AEG que fazemos normalmente, temos aqui um MOSFET que esteve a trabalhar de facto na minha réplica e toda a parte de desenvolvimento do produto e de nova tecnologia demorou bastante tempo, levou bastantes testes, o que
fez com que o desgaste fosse muito mais acelerado. Para vocês terem uma noção, em 2 anos de jogo normal gastei um set de escovas e em 6 meses de testes gastei 4 sets de escovas. É um bocadinho mais do que aquilo que as pessoas normalmente gastam. E basicamente é isso. A réplica agora está a trabalhar, vai estar a trabalhar durante os próximos tempos. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, vejam o overview que eu fiz. Só acrescentar que, entretanto, por descargo de consciência, acabei por trocar o cilindro por um DSHS e ter uma câmara de pop-up do sistema. E também por causa de estarmos a testar os eletrónicos, conseguimos fritar os eletrónicos da IK e tive que comprar uns eletrónicos da Tini para estarem lá a trabalhar. Pronto, acho que não há assim mais nada a dizer. Estejam atentos e até o próximo vlog.